Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus e ela se encontra em 2 Reis, no capítulo 2. Amém? Nós vamos falar aqui do primeiro milagre de Eliseu. E vamos ver aqui que depois que Elias foi arrebatado, né? Depois que veio uma carruagem, né, de fogo e levou ele, né? Eliseu já era o sucessor de Elias, já tinha sido ungido, conforme o Senhor tinha pedido. E aqui agora ele começa a agir, a fé dele, fazendo a obra de Deus, sendo um instrumento de bênção na vida das pessoas. E aqui vamos ver que já chegou, né, para ele, primeiro problema, né, já chegou até ele, a pessoa que o Senhor enviou para ele resolver. Pois é, Deus marcou o dia e a hora para resolver o problema daquela cidade, né? Os moradores de Jericó estavam vivenciando dias difíceis e Deus, né? Ele marcou esse dia para que o nome dele viesse a ser glorificado. Era uma cidade boa, conforme vamos ver aqui, as pessoas, os moradores relatando para Eliseu, mas tinha um porém, né? Essa cidade está sofrendo por falta de água, porque a água que se tem aqui, né? Foi como eles disseram para o profeta, o homem de Deus, Eliseu, essa cidade aqui é maravilhosa, cidade boa, mas olha, a gente tem a água, mas a gente não pode usufruir, porque essa água aqui, ela não é apta, não é potável para nós bebermos, e nem tomar banho, e nem fazer, e nem plantar, porque essa água é uma água envenenada, é uma água que é infrutífera, né? Com isso, nós, moradores dessa cidade, estamos sofrendo, porque é algo que temos, mas não podemos usufruir. Nós sabemos que o Senhor, homem de Deus, viemos levar essa queixa, esse problema para o Senhor, né? E ele ficou ouvindo a necessidade, né? A palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, né? Que ele vai cuidar. Quem está sobrecarregado, está lançando ao Senhor, pode ter a certeza que Deus vai cuidar, que a intervenção divina vai chegar, né? Ou seja, todo aquele que pede recebe, que busca encontra e que bate seria aberto. Aqui estamos vendo pessoas necessitadas pedindo ajuda para um homem de Deus. Creio eu que eles já tentaram de tudo nessa cidade para que essa água viesse a ser boa, mas não adiantou. Então, aqui vamos ver a operação do poder de Deus. O que não se pode fazer com os olhos naturais, o poder de Deus faz, né? Então, o histórico dessa cidade era marcada pela uma cidade que tinha água, mas não podiam ser usada, né, para nada. Então, era algo que não podia usufruir, e eles sentiam essa falta, essa necessidade, porque Deus tinha marcado o dia e a hora para o sofrimento daquela cidade cessar, né? Deus nunca chega atrasado, Deus chega na hora certa, e Eliseu ia ser aqui um instrumento de bênção na vida desses moradores, na vida dessas pessoas, onde eles agora viviam triste, se lamentando por essa água, que não podia nem plantar, né, o que eles queriam, porque a água não era boa. Nós sabemos que a água é vida, a gente faz uso dela para tudo, né? A gente não consegue se imaginar sem essa água. Então, tendo essa água, né, é felicidade, né? É você resolver a sua vida, né? Se você tem sede, você vai querer matar a sua sede, né? E quem tem sede não consegue, né? Imagine uma água amargosa, é horrível, é terrível, né? Mas essa água nem amarga, eles não podiam tomar porque ela era infrutífera, ela era uma água que não era boa de beber e causava mal, a pessoa podia até morrer.
Então, Eliseu, o homem de Deus, ele foi agir a fé dele. E ele pediu aqui, né, para essas pessoas que foram até ele pediu assim, olha, vem, traga para mim uma tigela cheia de sal. Então, fizeram o que eles pediram, encheram aquela tigela de sal, né? Eliseu foi lá na nascente, onde a água vinha, né? Onde abastecia aquela cidade com a água, e ele foi lá e jogou o sal. Quando ele jogou o sal, ele determinou, né? Ele determinou dizendo assim, não causará mais morte e nem tornará a terra improdutiva. Então, a palavra que saiu dos nossos lábios, ela não voltará para nós vazia. Então, ele declarou ali que nunca mais essa água vai ser infrutífera, nunca mais essa água, né, vai ser infrutífera, porque agora ele está determinando, né? E desde aquele momento a água permanece pura, né? E conforme a palavra de Eliseu, né? Então essa água não ia causar mais morte, né? Causava morte para aquela terra e até as plantas morriam. E quem bebia também morreria. Então ele declarou, aonde está havendo morte vai haver vida. Essa água está morta. E ela vai passar a viver, ela vai passar agora a trazer felicidade para esses moradores, no nome de Jesus. Imediatamente o poder de Deus entrou em ação. Imediatamente Deus começou a agir com o poder dele ali, né? A água se transformou. E nós sabemos que um dos milagres foi quando Jesus transformou a água em vinho. Pois é, e foi o melhor vinho, né? Ou seja, Deus, ele transforma aquele que quer ser transformado. Vinde a mim. Quando você vai ao Senhor, você quer, Deus vai lá, transforma. Deus vai lá, muda por completo a vida da pessoa. Então, essa água aqui, ela agora seria um motivo de felicidade. Todas as pessoas que conheciam essa cidade por não produzir, né, água boa, eles agora ouviriam. Nossa, o que aconteceu? Está todo mundo feliz nessa cidade? O que houve? A água agora é potável, agora essa água ela foi purificada aqui, mas o que aconteceu? Porque eu sei o histórico dessa água aí, ninguém conseguiu mudar. Foi anos e anos assim, mas como assim? Não, deixa eu contar para vocês. O homem de Deus passou aqui na cidade, a gente relatamos o problema para ele e ele agiu a fé dele e determinou aqui, com um ato de fé, que usando sal, jogou e naquele momento a água ficou purificada. Então foi o poder de Deus, foi algo sobrenatural. Foi o que era impossível se tornou possível diante do poder de Deus. Então o nome do Senhor estava sendo glorificado. O nome do Senhor estava sendo exaltado naquele momento onde as pessoas ouviam, né, da esterilidade, agora estavam ouvindo da fertilidade, estavam ouvindo do poder de Deus, estavam conhecendo Deus. Então tudo Deus tem propósito, né? Então, não só beneficiaria esses moradores, mas os moradores vizinhos, cidades vizinhas e outros que de repente já visitou essa cidade e não queria nem chegar mais até essa cidade porque não tinha água. Então, foi o poder de Deus que entrou ali e sanou toda a infrutilidade que existia ali e trouxe vida, né? E naquele momento, Eliseu saiu dali e foi a Betel, né? Então aqui já vem dizendo outro caso, mas eu quero focar exatamente aqui a respeito da água, né? Então nós estamos vendo aqui que foi algo sobrenatural que aconteceu, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O poder de Deus foi usado aqui nessa oração, a fé foi usada e imediatamente o resultado aconteceu. Por quê? Porque Eliseu fez conforme Deus fez. Quando ele chamou à existência aquilo que não existe. Haja luz, houve luz, haja firmamento, houve firmamento. Então, a existência ele trouxe, ele criou. Ele trouxe vida através das palavras ali. E Deus honrou, e Deus abençoou.
Fortaleceu a fé dele? Fortaleceu. Trouxe resultado benéfico para o povo? Trouxe. Então, o que eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então, esse poder que se encontrava aqui, se encontra hoje à nossa disposição, se assim fazemos o uso dela, crendo, perseverando, que tudo vai acontecer, né? Então, nós estamos vendo aqui que o que era impossível para essa população, para esse povo, se tornou real, se tornou potável, né? Tudo na nossa vida que está infrutífero, né? Tudo aquilo que não está produzindo, ela vai passar a produzir quando nós estamos firmados na verdade, quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Se eu permaneço no Senhor, o Senhor em mim, né? Eu vou dar fruto nele, porque o perfeito está em mim, porque eu estou refletindo a imagem dele. Porque uma árvore boa, ela vai produzir frutos bons. Uma árvore ruim, ela não vai produzir frutos bons. E aqui, esse homem de Deus estava produzindo fruto de justiça, porque ele estava fazendo o bem, né? A presença de Deus estava na vida desse homem. Então, a presença de Deus ordena a bênção. Esse homem foi fazer o bem e a recompensa viria do próprio Deus. Então, como eu disse aqui para vocês, que esse poder está disponível a mim e a você, quando nós usamos, devemos permanecer firme, pois a palavra de Deus diz que devemos permanecer firme. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que gira de uma parte para o outro, né? Então, aqui foi a certeza, foi crendo que o poder de Deus se manifestaria. Então, tudo que está infrutífero na nossa vida, que não está produzindo, né, vai passar a produzir quando nós cremos, quando nós estamos firmados na verdade, né? Vai manifestar o fruto de justiça, porque permanecendo no Senhor, né, a palavra de Deus em nós, pedir tudo o que quiser, vos será feito, ou seja, eu vou praticar. E quando eu pratico, eu vejo o poder de Deus se manifestando, pois Deus, ele ouve, né, o justo, aqueles que são leais, obedientes a ele. Então, o que não está produzindo vai passar a produzir, o que você não tem vai passar a ter, porque o poder de Deus, ele entra para fazer ter. É verdade, vai ser acrescentado o que não tem, né? Deus tirou da costela de Adão, ele fez a Eva. Então, o que não tinha passou a ter. E essa cirurgia foi feita sem anestesia, apenas um sono que veio sobre ele. Ele não sentiu nada. Então, Deus, ele faz assim, passou agora a ter o que não tinha, né? Não tem carne, agora vai passar a ter. Por quê? Porque o poder de Deus faz coisas que nós não está no nosso alcance. Faz aquilo que está no alcance dele. A verdade é que todas as coisas estão ao alcance de Deus, mas quando não está no nosso, a gente fala com Deus, né? Pois a gente faz a nossa parte, a gente ora, a gente busca, a gente se consagra, a gente mantém uma vida separada, uma vida com respeito ao Senhor, e a gente vai perseverando, usando a palavra e o poder de Deus que vai entrando em ação, né? Então, quando nós vemos que está impossível, que não está no nosso alcance, a gente vai para Deus, a gente ora a Deus, né? Porque tem coisas que é para nós e coisas que é para Deus. Então, a minha parte eu faço e a outra parte Deus vai fazer. Mas tem que ter a nossa cooperação, tem que ter a nossa ação ali também para Ele fazer, né? Se eu não manter uma vida, se eu não tiver uma vida de santidade, se eu não tiver uma vida que teme a Deus, né? Como que Deus vai fazer se eu não for obediente a Deus, né? Como que Deus vai fazer se tiver uma brecha ali, onde o inimigo está entrando, onde o inimigo está ali prevalecendo? Como que vai ser? Então, tem que estar limpa a casa, né? Tem que estar bem com Deus. As bênçãos do Senhor só vão alcançar os filhos que são obedientes ao Senhor, né? Então,
quando eu, a minha área da minha vida não está frutificando, e a gente ouve aquela palavra e solta os nossos olhos, nossos ouvidos, a gente, calma aí, peraí, essa palavra disse isso, eu vou fazer o uso dela. E na hora que você faz o uso dessa palavra, você fica feliz porque você sabe que Deus falou com você e você se agarrou nela. E você crê e o poder de Deus entra em ação. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Se eu estou ouvindo a palavra de Deus, se eu estou crendo, né, pode ter certeza que vai haver a manifestação do poder de Deus. E para nós que somos de Cristo, né, para nós que somos de Cristo, nós vamos ser muitas vezes olhada por aqueles que não conhecem a palavra, que não conhecem o Senhor, vamos ser até, vamos falar que nós somos loucas, né? Somos doidas, somos por Jesus, é verdade, por agir a fé, por andar em justiça, é verdade. Os cristãos hoje em dia estão vivenciando dias de adversidade, de luta e de perseguição. Com isso, o inimigo começa a agir e dizer que os filhos de Deus agora são loucos, são perturbados. Mas, na verdade, quem é louco, é perturbado, é Satanás, que já está manifestando, né? Com isso, ele tenta atingir os filhos de Deus, né? Mas nós sabemos que o inimigo ele já está manifestando. Então, nós temos que permanecer firme no Senhor, né? Porque as coisas de Deus, ela é loucura para os que perecem, ela é loucura para os que estão na ruína, na escuridão. E é difícil de compreender as coisas espirituais, as coisas de Deus, né? Essas coisas só as pessoas só entendem, só aceitam porque elas já deixaram, né, essa luz encandear a vida dela, já aceitaram Jesus, o véu já foi rasgado para ela e ela aceita, ela crê. Para nós é o poder de Deus, né? Então, muitas vezes vamos receber retaliação no mundo espiritual pela nossa fé, né? E o inimigo vai fazer de tudo para dizer que você que adora, que está andando com Cristo, está vivendo a sua fé. Mas eu digo para você permanecer firme no Senhor, né? E deixar o inimigo de lado, porque ninguém tem nada a ver com a sua fé. Ninguém tem nada a ver com a sua escolha, que você escolheu a vida. Agora, se aqueles que querem continuar na morte, né? Querem se meter na sua vida, você não deve dar ouvido, se importar com as coisas do alto, porque da sua vida você cuida e Deus também. Então, é você não deixando perder o foco na caminhada com Cristo, porque vai existir em todos os lugares. A luz está resplandecendo, a luz está brilhando e vai manifestar o que é de pior no coração das pessoas, na vida das pessoas. Não é verdade? Os filhos de Deus, eles não precisam fazer nada para ninguém, que o inimigo já começa a manifestar. Por quê? Porque está incomodando. Alguma coisa tem que se fazer para criar, né, na pessoa algo, né? Sem você ter falado, você ter dito nada. E o inimigo vai inventar. O inimigo é fértil na imaginação para a maldade, porque ele ali é perseverante para a destruição. E nós, filhos de Deus, temos que ser mais ainda perseverantes na nossa caminhada com Cristo, né? E não emprestar nossa mente para o inimigo. Não deixar eles fazer o que querem, mas focar no alto, porque a recompensa vem do Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos vendo aqui que a área que nós temos apresentado para Deus, temos cavado no mundo espiritual, e Deus, ele está trabalhando. Deus está fazendo frutificar na área ao qual nós temos apresentado para Deus. E vai passar a frutificar para que o nome do Senhor seja glorificado. O inimigo muitas vezes não vai querer nem sequer deixar você continuar. Vai ficar igual a construção do muro de Jerusalém, 52 dias de luta, de batalha no mundo espiritual, porque a nossa luta, ela é contra principados e potestades, né? É legiões de demônio. Então, nós temos que estar cada vez mais vinculados com o Senhor, não se importando, porque a vida é nossa e a gente fez uma boa escolha de estar no caminho certo, no caminho de vida,
Amém? E você, filho de Deus, tem que andar de cabeça erguida e não de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque você não deve nada a ninguém. Você deve só o amor, né? Então, enquanto você está ali apresentando para Deus a área que não está frutificando, você está investindo em buscar a Deus, seja qual área que for. Deus ele vai fazer frutificar. E quem não fica satisfeito é o inimigo. Mas nós temos que estar se importando com o inimigo. Sabe por quê? Porque a gente só deve, né, ter explicação para Deus, né? É a Deus que nós vamos se apresentar. É verdade. A gente temos que fazer para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai vir buscar nós. E se a gente não tiver limpo, não tiver com as nossas obras, né? Tiver com as nossas mãos vazias, como que vai ser, né? Então, quem tem que estar produzindo é cada um de nós para o Senhor. Porque para o Senhor que a gente vai ter que dar explicação. Tudo vai estar no patente aos olhos de quem devemos tratar, não é verdade? Então, quando você começa a se preocupar com as coisas do alto, você tira o foco das coisas de baixo. E isso faz você crescer, amadurecer. E quando a sua mente fica nas coisas de baixo, você está dando atenção ao inimigo, né? E isso a gente vai aprendendo na caminhada com Cristo, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, né, que Deus, ele vai fazendo a obra, quando a gente também permite. Então, o crescimento, o amadurecimento, quando você está ali lendo a palavra, você está vivenciando dias difíceis, vai aprendendo a colocar fé em ação. Então, se não tiver luta, não vai haver reação, né? Porque enquanto tudo está maravilha, está tudo uma maravilha, você vai esquecer do Senhor, você não vai ler a Bíblia, você não vai orar. Mas quando as coisas apertam, você vai começar a buscar, vai orar. Não é verdade? Muitas vezes as pessoas vão para a igreja, né? Ouve a palavra e aquela palavra falou com ela, mas só que ela não vai querer renunciar, vai querer continuar com a velha vida. E com isso ela sabe que andar com Cristo é aquele compromisso de estar na casa do Senhor, de estar negando a si mesma, tendo uma vida separada. Com isso ela não vai fazer a escolha que ela deveria tomar naquele momento, que ela ouviu a palavra. Com isso ela está dizendo, eu aguento ainda mais um pouco, eu não vou tomar decisão. Então, para esses, o véu ainda não foi rasgado, porque só é rasgado quando ela aceita a verdade. E a verdade liberta, e assim ela é salva. Então, ela disse, eu não vou negar e renunciar, então eu vou continuar com a velha vida, porque ainda quero fazer minhas vontades. Com isso, a luta que eu estou vivenciando, dia difícil, ainda dá para aguentar. Quando as coisas começam a apertar, ela vê que não está dando, ela vai para o Senhor. Senhor, eu vim, não estou aguentando mais, vou aceitar agora o Senhor. Então, quem não vem pelo amor, vem pela dor. É bom que vá pelo amor, né? Mas tem muitas pessoas que não foi pela dor. Eu não fui pela dor. Eu fui porque me convidaram. Mas chegou lá, a partir do momento que eu ouvi a palavra, aquela palavra falou comigo. A luz se acendeu no coração vazio, né? Que nada preenchia. Mas quando eu fui ouvindo, a palavra de Deus foi me libertando e eu fui tendo prazer de ouvir. E assim, aquele coração que era vazio passou a ser preenchido, né? Então, você vê a diferença. Quando eu aceito, quando eu quero o Senhor na minha vida, eu vou estar caminhando, eu vou estar todo dia querendo ouvir o Senhor, porque eu quero os benefícios, quero ser salva e sei que Jesus fez por mim é real, é verdadeiro, que Ele vai voltar. Então, quando eu aceito, eu tomo a decisão certa. E essa decisão é a melhor escolha que você já deu. É a sua prova de amor ao Senhor. Porque Ele já deu a prova de amor por você quando deu a sua vida lá na cruz. Pois é, Ele morreu pelos nossos pecados. O véu que nos separava agora não separa mais. Estamos livres de toda condenação. Hoje foi resgatado para nós, filhos de Deus, né? Resgatada a nossa amizade com Deus. Temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Então devemos glorificar a Deus, exaltar o Senhor por esse amor tão grande, por ter enviado o seu único Filho Jesus. Então, uma prova de amor do Pai para conosco.
Nos amou tanto que enviou seu Filho para resgatar a humanidade, né? E Jesus cumpriu a missão dele. E assim veio e encaminhou a vida de muitas pessoas e exaltou o nome do Senhor, e assim deixou os discípulos dele fazendo a obra e disse que ele viria buscar, né? Ele viria buscar, ele iria voltar. Então, o que nós buscamos é verdadeiro, o que nós buscamos tem fundamento. Nós não estamos buscando algo que não é real, nós estamos buscando o que é real, né? Então, né, com clareza e aceitamos, a vida passa a reinar na minha vida. E essa mudança, ela vai ficando evidente, as pessoas vão notando essa mudança. Mas interessante também é que nós, dentro de nós, passamos a observar, a perceber que essa mudança já aconteceu dentro de nós. Somos os primeiros a contemplar, não é verdade? Pelo menos eu fui a primeira a contemplar, por isso estou falando da experiência. Contemplei que o vazio que existia não havia, aquilo que tinha, eu botei o Senhor como primeiro na minha vida, né? E com isso, e fui sendo filho obediente, seguindo os passos de Jesus, né? E vendo a manifestação do poder de Deus e vendo o que Ele tinha para mim, era a vontade dEle, fazer a obra dEle. E assim estou aqui até hoje, desde os meus 15 anos, eu nunca vou esquecer, né, esse encontro maravilhoso, esse primeiro amor na minha vida, de eu, graças a Deus, não ter conhecido o mundo, mas Jesus foi lá, me escolheu e me trouxe para Ele, para assim estar fazendo a vontade dEle. Então, o que eu quero dizer para vocês, que o amor de Deus, né, que hoje somos redimidos, que hoje somos salvos pela graça, né? Cada um de nós podemos ir ao Pai, reconhecer Ele, reconhecer o que Ele fez, ser grato a Ele, em nome de Jesus. E pode ter certeza que você não tem, vai passar a ter, porque Deus vai dar uma condição, Deus vai fazer criar o que não tem, para benefício dEle, do reino dEle, da vontade dEle, né? Deus, Ele vai fazer aquilo que não está na sua capacidade, mas está na capacidade dEle. Então, tudo pode ser mudado através da oração. Abraão orou e Deus ouviu a oração dele, né? E nós estamos vendo que a intercessão, a oração, Moisés orou, Deus mudou. Então, Deus Ele vai achar graça, né? Deus vai achar graça aos nossos olhos se assim nós estivermos, né, unidos ao Senhor. Se somos filhos obedientes, Deus tem compromisso com os fiéis, Deus tem compromisso com o justo. Então Ele vai ouvir. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa nos ouvir, mas os ouvidos dele estão atentos para nos ouvir. E a mão dele não está encolhida para que não possa nos abençoar. Ela está aberta. Ou seja, o nosso Deus é acolhedor, Ele está de braços abertos para te acolher e te ouvir. E pode ter certeza que cada lágrima, cada oração não está indo em vão quando você clama, quando você busca. Todas elas estão sendo armazenadas no livro de Deus e também no odre de Deus, no jarro de Deus. É as lágrimas que você ora, que muitas vezes não saem as palavras, mas todas elas Deus também já escreveu. Ela tem um significado, ela tem um pedido ali, tem um clamor e Ele colheu. E pode ter certeza que esse Deus Ele é acolhedor, é amoroso, é bondoso. Esse Deus não desfaz ninguém. Ele acolhe todos, porque, né, Ele acolhe todos e anota tudo. Olha que coisa impressionante, anota nossas orações, nosso pedido. Então, o que eu pedi já há muito tempo ainda está no livro dele, né? E se for da vontade dele, se for ligado aos propósitos dele, vai se manifestar e ele vai estar trabalhando para que tudo venha colaborar. Então, ele vai modulando, vai trabalhando daquele lado, daquela forma, porque se ele pediu aquilo, mas algo tem que ser feito lá na frente, então ele vai preparando tudo porque ele quer fazer com perfeição. É verdade, o nosso Deus, ele é detalhista, ele é perfeito no que faz. Ele criou os céus e a terra e tudo quanto nela há com perfeição. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo com perfeição. Todos os detalhes Moisés tinha que seguir.
né? Todos os detalhes de todas as coisinhas, até das roupas, de tudo. Então, olha como é que o nosso Deus, ele é observador, ele sempre pensa no melhor, ele sempre está pensando de proporcionar para nós, filhos de Deus, o bem, de fazer com que venhamos estar acesos, porque tudo que Deus pede é para benefício do reino dele para nós também, ter vida, né? Quando Deus falou a Moisés, vai lá construir a tenda lá, vai Moisés, porque eu quero estar no meio de vocês, quero estar no meio do meu povo, né? Então, já foi muito tempo que o povo já estava longe de mim, então é necessário manter esse relacionamento aceso, diário com eles. Então, Deus sempre procura estar no nosso meio, ser o primeiro, mas basta querer que Ele seja o primeiro. A escolha é nossa, né? E uma boa escolha vai gerar vida. E você vê aqui, né? Deus já está falando de outras, vai falando de outras formas aqui, que o que eu apresento para Deus, aquela área que não está frutificando, ela vai passar a frutificar pela fé. Nós sabemos que Sara, que Ana, ela não era fértil, né? Elas não podiam ter filho, Rebeca, e nós estamos vendo que foi tudo no tempo de Deus, né? Tudo foi no momento de Deus, né? Era impossível? Era, mas Deus abriu na hora certa. Aonde havia a infertilidade, agora está havendo, né? Agora a produzir o que não produzia. Está sendo frutífera agora. Então, Deus nunca chega atrasado. Deus chega na hora certa. Então, tem coisas que o problema não é a pessoa, é o momento certo de Deus. Porque o que você está fazendo é certo. Está na obediência, está orando, está buscando, você está na posição. E tem o tempo de Deus. O tempo da espera, o tempo da preparação, é o tempo de Deus estar trabalhando na minha, na sua vida, nos fazendo amadurecer, crescer. E também amadurecer, crescer para que possamos cuidar daquilo que Deus vai fazer chegar até nós. Não é verdade? A Sara, quando já estava de idade, o tempo que Deus achou para ela frutificar, para ela ter um filho, foi nessa data, foi na velhice dela, fez ela frutificar, não é verdade? Porque não podia, não era o problema dela, né? Mas foi o momento de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês, que tudo pode ser mudado através da nossa oração, através da fé. Através da fé do homem de Deus, a vida passou a reinar. A vida passou a surgir ali em meio à infertilidade, né? A terra, a água não era boa e a terra também não era, porque a água estava contaminando a terra, impedindo de usufruir, de fazer outras coisas. Mas eu digo para vocês, né? Que todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra e que bate, se lhe aberta. O nosso Deus, Ele está ouvindo você. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. Busca o Senhor, confia no Senhor, que a manifestação do poder de Deus há de acontecer no nome de Jesus. Então, o mal foi repreendido, né? Não vai haver mais. Não vai haver mais morte, não tornará a terra mais improdutiva. O mal foi repreendido. O mal tem que ser repreendido da nossa vida. Toda seta, toda inveja, toda ação do diabo tem que ser paralisado pelo poder do nome de Jesus. O mal estava atuando, estava oculto, estava escondido, né? Engraçado que ninguém conseguiu mudar o histórico dessa cidade com essa água, mas o poder de Deus conseguiu, né? Era espiritual, era de ordem espiritual. O diabo caiu por terra ali. O sofrimento acabou. E o sofrimento acaba quando você repreende, você usa o seu direito de filho de Deus. E assim passa a usufruir, viver de milagre, como Jesus falou para os seus discípulos. As obras que eu realizei, vocês vão poder realizar, e ainda maiores. Né? Porque eles acharam extraordinário, eles acharam que Deus, o que o Senhor Jesus fez, algo extraordinário. Nossa, foi uma rapidez, uma velocidade que o poder de Deus entrou em ação. À medida que olhamos, já estava seco, que ele amaldiçoou, foi a figueira, né? Ele amaldiçoou ali e se secou,
né? As folhas tudo se secou, porque não tinha o que ele queria. Mas ele queria, através daquilo, mostrar outra coisa para eles, né? Isso já vai mudando já de pregação, então vou ficar só por aqui. Eu quero dizer para vocês que Deus é o Deus do impossível, Deus de milagre. Ele é onisciente, onipresente, onisciente. Ele nos conhece e Ele é poderoso. Nada se limita ao poder de Deus. Confia nele de todo o seu coração. Agora vai passar a produzir, porque você ouviu a palavra. E você sabe que a palavra que sai dos seus lábios, ela não vai voltar vazia. Ela é espírito e vida no nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fique na paz.